Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Line Podcast. E bom, a questão é a seguinte: esse vídeo ele vai ser dividido ao longo de duas partes, né? Como vocês podem perceber, né? Temos a ausência de uma outra voz, né? E bom, isso não é à toa. A questão é a seguinte: hoje o tema do vídeo vai ser a história do Fortnite. Exatamente, a história do Fortnite, o jogo que já alcançou quase o planeta inteiro já, e que eu aposto que se você for em cada lugarzinho do planeta, vai ter pelo menos uma pessoa que joga. Bom, mas agora brincadeiras à parte, né? Vamos começar. Cara, eu até me emociono de falar desse jogo, por causa que assim, esse jogo, pra mim, ele foi sempre como eu posso dizer? Um jogo que eu sabia que, independente de quando eu entrasse, eu ia me divertir. É tipo isso, resumindo. E eu fico muito feliz dele ter se mantido e não ter falido, né? De não terem parado de atualizar, de não terem desistido dele. Eu confesso que no começo ele não tinha uma proposta que na época parecia muito promissora, mas hoje em dia ele é o fenômeno que é. E bom, né? O Fortnite, a temporada 1, ela teve início dia 25 de outubro de 2017. Exatamente. Bom, uma curiosidade, né? O Fortnite ele já estava de desenvolvimento desde 2011. Desde 2011 eles tinham um plano de fazer o jogo Fortnite, mas não era com certeza como a gente conhece ele hoje. Um jogo, bom, que tem os seus probleminhas, né, mas que não tem os seus problemas. Mas apesar de tudo, ele sempre foi um jogo muito bom. No começo, o objetivo era fazer um jogo no qual você caçaria zumbis e protegeria um forte. Seria mais um jogo de sobrevivência, mais focado em sobrevivência. Até que a Epic decidiu deixar esse modo de sobrevivência como um outro modo de jogo, que seria o Salve o Mundo. O Salve o Mundo, ele é um modo pago. E o que a Epic Games fez? Ela deixou o modo que seria o principal como modo pago e deixou o modo Battle Royale, que é 100 versus 100, como modo gratuito, que de longe foi uma das melhores jogadas de marketing de todas. Tanto que na época já existiam alguns Battle Royales, mas nenhum deles era gratuito. E a sacada da Epic Games de ter feito isso foi genial, simplesmente genial. E bom, né, o mapa ele era muito cru, muito mesmo. Na época ainda existiam, acho que no máximo tinham duas cidades assim grandes, né? Por causa que, pra quem não sabe, Fortnite, o mapa dele, que é uma coisa muito boa, vai se alterando aos poucos, né? E conforme ele vai se alterando, ele vai mudando, vai aparecendo cidades. E tipo, cidade mesmo, eu acho que era literalmente só uma ou duas por aí. E tinham as localidades grandes, né? Que é um exemplo, era Greasy Grove também, que tinha fontes salgadas na época, o depósito empoeirado também, e o Lago do Saque, né? Era um dos principais.
Mas, bom, agora vamos lá, né? Que eu tenho ainda de mais 7 temporadas pra falar. E esse vídeo, óbvio, ele tem tempo. Então, bora lá. Bom, na temporada 2 do Fortnite, já foram começando a mudar algumas coisas, né? Foi quando apareceu o primeiro passe de batalha. Exatamente, o primeiro passe de batalha. Que fica aqui também outra curiosidade, que era... Ele tinha apenas 70 categorias. E a última skin dele é uma skin que ela é famosa até hoje, que é a skin do Cavaleiro Negro. Bom, e nessa época aí foi quando o jogo ainda não tinha muita, mas ele já tinha tomado alguma visibilidade, né? Eu acho que nessa época aí ele tinha, acho que 900 mil jogadores, por aí, na época, né? O boom real dele foi na temporada 4, que foi onde todo mundo começou a entrar. Muita gente. Foi assim o ápice do jogo Fortnite e da Epic Games foi na temporada 4, né? O que, na minha opinião, foi uma das melhores, a temporada 4. Muito boa, muito boa mesmo, assim, a temática de heróis versus vilões, o mistério. Bom, na verdade o mistério, ele é uma coisa que a Epic Games mantém até hoje e que eu acho muito bom. Outra curiosidade, né, foram começando a aparecer locais, né, cidades novas no mapa, né. Bom, agora vamos para a temporada 3, cada vez mais perto do grande período de ascensão do jogo. Bom, a temporada 3, meus amigos, a temporada 3 foi uma das melhores, assim, mais uma, né, que, bom, vamos ser sinceros, né, a Epic Games nunca faz um mau trabalho a ponto de chegar aí e a gente falar, não, essa temporada eu não gostei literalmente de nada, né? Isso nunca, pelo menos comigo, isso nunca aconteceu, né? Cada um tem sua opinião e, como todo ser humano, e sua opinião tem que ser respeitada. Bom, a temporada 3, ela começou... Ela começou no dia 22 de fevereiro. Ela foi uma temporada que ela durou 2 meses. E, bom, ela começou com uma temática. A temática de astronautas, tudo voltado mais para espaço. Que eu tenho que admitir, se tem uma coisa que eu sou muito fã, é de tema referente a espaço e água, oceano, tubarões, animais aquáticos, tudo é, porque eu não sei, mas eu pelo jeito eu tenho um certo, uma coisa que eu gosto muito é coisa assim meio desconhecida, sabe? É mais uma coisa minha mesmo, que eu gosto mais de muita coisa desconhecida, tipo, a gente só viu, acho que nem 5% do mar. E outra curiosidade também, a gente viu mais do espaço do que do nosso mar, né? Mas isso é normal. Bom, agora, falando também sobre o passe de batalha, né? Ele durou 2 meses, né? Você tinha um tempo para completar. De exatos 2 meses, a última skin do passe. Também uma coisa muito importante. Foi, se eu não me engano, nessa temporada que começaram os desafios. Bom, a última skin foi a skin que ela é carinhosamente chamada de João Henrique. Exatamente. Não é John Wick, é João Henrique. Pelo fato do personagem do Battle Royale na época ser muito parecido com o personagem que já existia. Mas, né, na época a Epic ela não tinha os direitos, né,
Então ela não tinha nem o direito, nem tinha feito parceria, então ia ter ficado meio complicado de ter encaixado o John Wick, né? Mas depois entrou. E bom, bom, agora vamos pra, na minha opinião, a minha opinião não é superestimando, mas é que ela é realmente uma das melhores. Temporada 4 do Fortnite. Ai, nossa. Foi a primeira temporada que chegou com 100 categorias. 100 categorias, exatamente. Você tinha que completar as missões, chegar no nível 100 e depois fazer mais algumas para desbloquear os estilos do passe de batalha. Bom, foi justamente no começo, quando começaram as skins com estilos selecionáveis. Também foi quando começou a chegada dos sprays no jogo, né? Spray. E também das pedras pulantes, exatamente. Aquelas pedrinhas que você coletava e saía por aí pulando alto pra caramba. E... era muito bom mesmo. E nessa época também a temática foi uma continuação da temporada 3, né? Que a temporada 3 ela foi a entrada, né, desse tema espacial, no caso. E como ela foi o início desse tema espacial, ela continuou na temporada 4 quando aconteceu a primeira chegada do primeiro membro dos 7. Exatamente. Foi quando iniciou toda aquela trama dos 7, do controle do mapa da ilha e tudo tematizado aos 7 apareceu pela primeira vez. Tudo que era referente a eles começou ali. Temporada 4 no evento do foguete. Que na época a gente apareceu também a temática dos heróis e dos vilões, só que no final a gente descobriu que era tudo só um filme, mas que por trás desse filme estava realmente acontecendo mudanças pela ilha, no qual o visitante, que é um dos membros de uma, pode-se dizer, de uma equipe que tenta ter o controle da ilha, que é um ambiente artificial criado só pra gente ir, lutar e voltar. É um ciclo infinito. É estranho, mas é exatamente isso. É um ciclo infinito que a gente já tá realizando ele há quase 4 anos e pouco. E é estranho quando a gente para pra ouvir o que a gente mesmo tá falando. Mas é exatamente isso. É um ciclo que no momento ainda não acabou e que é realmente um ciclo muito legal e que eu espero que dure bastante. Bom, agora vamos falar da temporada 5 do Fortnite. A temporada 5. Meus amigos, essa foi a temporada. Porque, assim, essa temporada foi quando a gente foi introduzido aos rifts, as fendas que abriam, você ia pra um lugar e depois elas se fechavam, né? Nessa época também foi introduzido o passe de batalha da temporada 5, que tinha os personagens Drift, Ragnarok, e foi assim o pontapé inicial para as mudanças de mapa. Exato, foi onde a gente viu pela primeira vez o bioma de deserto. Foi quando apareceu pela primeira vez, eu não lembro o nome certo do local, mas acho que era... acho que era uma coisa das palmeiras. Eu vou estar pondo aqui no vídeo pra vocês o local exato, o nome. E bom, ele foi... olha só, aqui tem a skin principal da época, aqui. Ele foi uma das skins principais, né? Nessa época aí ainda não tinha muita coisa a ver com o 7, né? Eles foram deixados um pouquinho de lado, né? Na época.
mas logo depois a temática deles retornaria. Ah, e ali também foram as primeiras vezes ali que a gente ouviu falar do Cubo Kevin. Exatamente. O Cubo Kevin, que se tornou um personagem barra coisa muito importante no jogo. Pois é, um cubo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da temporada. E lembrando também, foi o evento de apresentação do cubo. E bom, agora eu vou falar um pouquinho da temporada 6, né? A minha parte acaba na temporada 8, mas não se preocupem, por causa que depois da minha parte vai ter a do nosso companheiro Felipe, que ele vai estar explicando pra vocês a parte 2 do nosso vídeo. Bom, e a temporada 6 foi quando o Cubo Kevin foi oficialmente apresentado pra gente, né? Na verdade, a apresentação oficial dele foi na 5, mas na temporada 6 foi quando começou as runas dele aparecerem. Bom, tudo referente a ele. A temática do passe foi Halloween e, na minha opinião, foi um dos passes mais legais de todos, na minha opinião. E nessa época, como a temática era Halloween, o jogo foi determinantemente um pouco mais sombrio, né? E bom, eu lembro que foi uma das melhores épocas que eu joguei assim. Foi uma época do meu começo no jogo e pra mim sempre vai ser inesquecível. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da temporada 7. A temporada 7, ela foi muito importante porque foi quando a gente descobriu pela primeira vez a temática mais mítica de reis, de dragões, de monstros híbridos. E foi quando a gente conheceu pela primeira vez o Rei do Gelo e o Prisioneiro. O Rei do Gelo, ele teve uma função muito importante desempenhada por ele, que foi, no caso, quando ele apareceu pela primeira vez, que foi no começo, no meio mais ou menos assim da temporada 7. Eu não tô falando os eventos de cada temporada, porque isso vai ser tema para um outro vídeo também. Se vocês quiserem, deixem um like aí que já vai estar me ajudando demais, e compartilhando, por favor. Bom, e como o Rei do Gelo, ele era um personagem muito importante, ele foi responsável por causar uma nevasca na ilha inteira, congelando ela. E foi muito nesses tempos aí em que o prisioneiro foi libertado, né? Por muitos ele foi chamado até de Rei do Fogo, por causa que realmente ele era tinha muito cara de Rei do Fogo, mas o nome dele real era Prisioneiro. E tipo, se você chegar falando por esse nome, ninguém vai entender muito no começo, mas talvez depois entenda. Bom, e agora vamos falar um pouquinho da temporada 8. A temporada 8, o tema foi mais focado em piratas. Sim, piratas. Foi uma temporada muito legal mesmo, no qual a gente foi introduzido ao barco pirata que ficava no canto ao lado do vulcão. E também nesse vulcão foi onde futuramente estaria acontecendo um dos maiores eventos do Fortnite. E também foi quando a gente conheceu pela primeira vez uma skin que se tornaria uma das mais famosas do jogo, incluindo estando envolvida na história, que é o Pili, o banana. E bom, esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado longo demais. E bom, a parte 2 vai ser feita pelo Felipe e eu espero que gostem.